Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao estudo e reflexão das questões do Livro dos Espíritos, que nós possamos entender e compreender a proposta de estudo na noite de hoje e que possamos assim nos tornar exemplos dessa proposta renovadora do Consolador prometido por Jesus. Que nesse momento nós possamos unir os nossos pensamentos em prece de agradecimento ao Senhor e Mestre de nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, pelas bênçãos que de Ti recebemos. Agradecemos ainda esse momento de estudo e reflexão da Tua doutrina. Que Tu permitas que os nossos amigos e benfeitores espirituais possam nos inspirar e nos orientar. Que a Tua paz nos envolva e que em Teu nome possamos agora iniciar a nossa reunião de estudo na noite de hoje. Assim seja. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à lição das ocupações e missões dos espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 10. Esse tema foi iniciado pelo Marcos na segunda-feira passada, e hoje nós faremos as reflexões das questões 568 a 584. É um tema que nos convida ao entendimento e à compreensão de nossa condição de espíritos em marcha evolutiva. Nós sabemos, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, que por meio das sucessivas encarnações nós vamos adquirindo ora valores morais e ora valores intelectuais. E a aquisição desses valores nos permitem, pouco a pouco, a cada encarnação, nós irmos deixando para trás as nossas imperfeições. Com isso, nós vamos ampliando o nosso olhar, nós vamos despertando a nossa consciência e passamos então a compreender melhor qual o nosso papel no planeta, ou com qual finalidade nós encarnamos, qual o objetivo pela qual nós chegamos ao planeta, no nosso caso, a Terra. Então, quando falamos de missões e ocupações dos espíritos, nós precisamos partir desse entendimento, da nossa condição de espíritos em marcha evolutiva, para que possamos ter o real entendimento dos objetivos e das finalidades para as quais nós encarnamos, ou seja, porque chegamos no planeta. Qual o nosso papel enquanto espíritos encarnados? Precisamos despertar essa consciência da mesma maneira com a qual nós também precisamos auxiliar a outros irmãos a despertar suas consciências nesse sentido, visto que muitos são aqueles que, por não terem ainda a ideia da multiplicidade das existências, acreditam que a vida é apenas única. E por isso muitos são que, a partir dessa ideia, acreditam que estão no planeta mais para retirar dele do que para doar. Não conseguem se verem como aqueles que, de alguma maneira,
eles podem e devem colaborar ou contribuir com a providência divina. Então são aqueles que muitas das vezes, mesmo realizando algumas atividades, colocam os seus objetivos de vida não só no adquirir de bens materiais, como também nos prazeres dos divertimentos, das festas. Vivem tão somente para o culto ao ócio feito de maneira consciente. Não que o divertimento, o lazer, ele seja algo prejudicial. Não. É até útil à criatura que ele tire um momento para estar entre os familiares, estar entre os amigos, aonde ele possa proporcionar um descanso ao seu corpo, um relaxamento para a sua mente. O erro da criatura está quando ela supervaloriza esses momentos, achando que a sua existência no planeta é como se ela vivesse numa constante colônia de férias. Então, a partir do momento em que nós, que temos o conhecimento da multiplicidade das existências, que sabemos que estamos nesse planeta e a ele voltaremos tantas e tantas vezes quanto forem necessárias, precisamos, pouco a pouco, ao despertar a nossa consciência para verdades e realidades bem maiores, auxiliar a esses companheiros que também possam vir a pensar de maneira diferente, possam entender e compreender que estamos no planeta, mas para colaborar, para contribuir com os desígnios da providência, para que não venhamos a cair no equívoco de achar que tão somente quando desencarnarmos é que poderemos realizar essa ou aquela atividade. Então, quando falamos ou quando refletimos sobre a missão ou ocupação dos espíritos, é preciso que nós tentemos partir dessa ideia, da ideia de que somos espíritos em marcha evolutiva e que estamos no planeta para colaborar, para contribuir, para auxiliar a providência divina na harmonia desse planeta. O Kardec, quando ele, nesse estudo, ele procura saber dos espíritos aonde pode se dar, aonde pode ocorrer a realização dessas missões que os espíritos têm. Então, lá na questão 568, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? E a resposta é: podem tê-las numa e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. E aí, ao falar da missão que têm os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão na erraticidade, só lembrando que erraticidade não é a qualidade ou a condição do espírito que erra ou do espírito errado. A erraticidade é aquele estágio aonde o espírito sai de uma encarnação e aguarda outra, ou seja, é o intervalo entre uma encarnação e outra, nós denominamos de erraticidade. Então, falando da missão que esses espíritos podem desenvolver também na erraticidade, nós lembramos aqui o espírito André Luiz, que nas suas diversas obras nos traz uma série de atividades por ele e por outros companheiros desempenhadas, atividades essas, tanto no plano espiritual quanto na crosta terrestre. Então, André Luiz ali relata uma série de atividades,
uma série de ações que tanto ele quanto aqueles companheiros que o acompanhavam, que o orientavam, eles desempenham. Então essa é um exemplo de uma missão que um espírito que se encontra na erraticidade pode desempenhar. Mas como diz aqui a resposta dos espíritos superiores a Kardec, nós encarnados também temos as nossas missões. Às vezes acontece de nós enxergarmos a missão, ao analisar o termo missão, nós talvez tenhamos a ideia de que missão é tão somente aquela que vai impactar o progresso de uma grande sociedade. Mas cada um de nós, aonde foi chamado a atuar, tem a sua missão individual a desempenhar. Tem a sua missão individual a exercer. E aqui nós não podemos esquecer, por exemplo, a missão de educador que os pais têm, que é a de, na condição de genitores, eles recebem determinado espírito e têm a missão de educar aquele espírito, têm a missão de preparar aquele espírito, hoje na condição de filho, para que se torne um homem de bem. Nós falamos aqui da questão da paternidade, dos pais que educam, mas vale lembrar que essa missão ela pode sim ser desempenhada por um tio, por uma tia, um padrinho, uma madrinha, enfim, os avós. Então, todo aquele que de alguma maneira ele tem a responsabilidade de educar um espírito, está ali exercendo uma missão. Então, nós não podemos deixar de afirmar que, encarnados, também temos um papel de grande importância perante a divina providência. Não podemos esquecer também que desempenhamos uma missão no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente profissional. A questão é que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o trabalho profissional como uma missão. Muitos de nós se veem, quando falam de trabalho profissional, como se estivessem numa verdadeira prisão, como se estivessem sofrendo uma punição. E muitos de nós somos aqueles que reclamamos de tudo, porque o chefe está muito exigente, porque os companheiros de trabalho não nos acompanham, e quando eu vou para o meu local de trabalho, é o ônibus que está muito cheio, enfim, é um rosário de reclamações que pouco a pouco vai me tirando a possibilidade de enxergar na questão profissional uma missão, um local onde Deus me permitiu estar para que de alguma maneira eu cumprisse ali um papel importante. Então, precisamos mudar muitas das vezes o nosso olhar, o nosso observar com relação a essa questão e passarmos a entender que no campo profissional nós também desenvolvemos uma missão. Quem sabe não estamos ali para, com as nossas técnicas e habilidades profissionais adquiridas, dividir esse conhecimento que possam auxiliar a outros companheiros, ou ainda o nosso comportamento ético, moral, não possa começar a despertar valores naqueles que convivem conosco, ou quem sabe ainda, pela nossa maneira, nossa forma serena de agir, não trazemos para aquele ambiente profissional a harmonia necessária. Então nós precisamos entender que, sim, no ambiente profissional, nós podemos estar desempenhando uma missão que nos foi confiada por Deus. Então, que nós possamos enxergar
dessa forma, e não somente como aquele local que nós nos deslocamos, cumprimos um determinado número de horas, nós realizamos uma certa atividade, aguardando tão somente o retorno financeiro. Porque se pensarmos no ambiente profissional, na questão profissional tão somente pelo lado financeiro, nós corremos o risco de aumentar as nossas insatisfações, as nossas frustrações. É óbvio que ao trabalharmos, ao dedicarmos o nosso tempo, as nossas habilidades, aguardamos sim a remuneração que achamos justa. Porém, precisamos também ampliar o nosso olhar e entender e compreender que no nosso local de trabalho, nós muito provavelmente somos aqueles a quem Deus confiou uma missão perante aqueles que conosco ali convivem. Não podemos esquecer, e aqui nós relembramos uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, quando Jesus ele foi cobrado, questionado pelos judeus pelo fato de ter realizado uma cura no sábado. E o sábado é tão somente o dia em que o judeu ele tira para cuidar das atividades espirituais. E Jesus realiza uma cura no sábado e é cobrado por isso. E ele responde para aqueles que o interpelavam: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, não podemos recusar a proposta ou a oportunidade de trabalho que se nos apareça, seja na questão profissional ou qualquer outra atividade útil que nós possamos determinar como um trabalho, como uma atividade, e que nós possamos estar, assim, contribuindo com os desígnios divinos. E ao entender de que há essas duas possibilidades de ação, de atuação, seja na erraticidade, ou seja enquanto estivermos desencarnados, no período entre uma e outra encarnação, seja encarnados, o Kardec ele procura saber dos espíritos de que forma que eles podem desempenhar essa missão ou essas missões, ou seja, é de maneira consciente, utilizam-se tão somente do seu livre-arbítrio e realizam, ou agem, atuam e nem se dão conta. Então, na questão 570, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? E obtém a seguinte resposta: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Ou seja, então, existem aqueles de nós que já desenvolveram a consciência de tal maneira que sabem muito bem o papel que lhes cabe, sabem muito bem a atividade que devem desempenhar e simplesmente a cumprem. Mas outros ainda não têm essa condição e simplesmente são instrumentos da providência divina. E nós poderíamos, ao observar essa resposta de uma maneira muito superficial, poderíamos até questionar, mas aonde está ou aonde estaria o livre-arbítrio desses espíritos que são instrumentos cegos, já que sabemos que Deus sempre há de nos respeitar o livre-arbítrio. E aí, quando nós vamos na questão 540 do Livro dos Espíritos, essa resposta que os espíritos deram fica
de mais fácil assimilação. Na questão 540, o Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com o conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Ele quer saber se o que entra na execução dessa ação, especificamente aqui ele está dizendo daqueles, ele está se referindo àqueles que são responsáveis pelos fenômenos da natureza, se eles vão utilizar tão somente para executar essas ações do livre-arbítrio ou por efeito irrefletido do impulso. E a resposta que os espíritos deram a Kardec para essa questão, como eu disse, nos ajudam a entender, a assimilar mais facilmente a resposta que eles deram lá na 570 e que poderia, de maneira equivocada, nos supor que Deus não respeita o nosso livre-arbítrio. A resposta que eles deram para essa questão, a 540, foi: uns sim, outros não. Ou seja, uns se utilizam do próprio livre-arbítrio. Como ele disse lá na 570, sabem muito bem o que estão fazendo e executam essa ação. Outros não sabem, ou seja, são os chamados instrumentos cegos. E eles completam: estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então nós observamos aqui, por essa resposta dada na questão 540, que todos nós, mesmo quando ainda não no domínio pleno do nosso livre-arbítrio, nós temos a utilidade para a harmonia geral do universo. É a harmonia geral do universo que importa. Por isso que nós, que já de alguma forma entendemos e compreendemos um pouco dessas verdades que nos foram trazidas através da doutrina dos espíritos, precisamos cada vez mais, a cada momento, nos esforçar para que esses conhecimentos assimilados se transformem num trabalho prático e efetivo, que possa vir a despertar outras consciências, para que assim, quando as nossas inteligências, as nossas consciências estiverem bem desenvolvidas, nós possamos ser aqueles que vão colaborar, não mais, conforme está aqui na questão 540, não mais no mundo material ou nas questões materiais, mas aí sim
nas questões morais. Não podemos esquecer, quando falamos dessa atividade que os espíritos realizam, mesmo sem ter a devida consciência, nós não podemos esquecer aqueles que muito provavelmente foram, de certa forma, utilizados por espíritos superiores para começar a despertar a ideia do que seria a doutrina espírita. Aqueles espíritos que certamente, ainda afinizado com questões, com momentos, com fenômenos físicos, eram os responsáveis por aquilo que se convencionou das mesas girantes. Então, certamente eram espíritos dessa natureza que, sob a orientação de espíritos superiores, realizavam aqueles fenômenos que tinham a finalidade de despertar as pessoas da época para a ideia da vida extrafísica. Então, que nós possamos entender, que nós possamos compreender a nossa realidade espiritual, que nós possamos entender e compreender o nosso papel no planeta, saber que somos chamados a atuar em benefício da harmonia desse planeta. Então, nós precisamos, de fato, realizar o processo do autoconhecimento para que, ampliando o nosso olhar, principalmente o olhar espiritual, para que nós possamos realizar, contribuir, colaborar com Deus dentro daquilo que os desígnios da providência divina nos determinam. Que não enxerguemos missão tão somente como aquela atividade que vai impactar ou vai fazer progredir uma grande sociedade. Que possamos enxergar que somos missionários, sim, no âmbito da família, no âmbito da sociedade em que vivemos, junto aos nossos vizinhos, no campo profissional, como aqui já bem dizemos, a missão que desempenhamos junto ao grupo religioso, essa missão abençoada de instruir, de orientar, de acolher irmãos que nos procuram. Então, precisamos sim entender e compreender a nossa condição, a nossa essência, para que possamos cada vez mais e melhor colaborar e contribuir. Não esperando que essa contribuição se dê tão somente no plano espiritual. É entender esse trabalho como um talento que Deus nos confiou. E que nós também não venhamos a perder tempo com aqueles nossos companheiros de jornada que já têm outras tarefas, outras atividades e que, por algum motivo, nós entendemos ou achamos que é maior do que a nossa. Todo trabalho é importante. O Haroldo Dutra Dias, ele diz em uma das suas palestras, quando ele analisa essa questão das atividades essenciais e necessárias aos nossos espíritos, ele vai dizer que o trabalho de um anjo é tão digno quanto o de um evangelizador, porém é mais amplo, pois o anjo já adquiriu uma consciência diferente da nossa. Vejam que as nossas atividades, não importam se grandes ou pequenas, mas elas são dignas. E como tal, nós devemos fazer o melhor para que possamos realizá-las da melhor forma possível, com alegria, com consciência, com responsabilidade e disciplina. Para que ao devolvermos esse talento ao Senhor, Ele possa nos confiar outros. Então, meus irmãos, essas eram as nossas reflexões para a noite de hoje. Fica aqui o convite
para que se possa aprofundar mais ainda esse estudo, lendo as questões que nos foram propostas, de 568 a 584 de O Livro dos Espíritos. Que nesse momento, mais uma vez, nós possamos unir os nossos corações e elevar o nosso pensamento em prece ao nosso Senhor e Mestre Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de unir os nossos corações em torno das lições do Teu Consolador prometido. Que possamos, Senhor, fazer dessas lições exemplos vivos das nossas existências. Ampara-nos, Mestre, fortalecendo a cada um de nós na caminhada necessária que precisamos realizar. Que a Tua bondade, que o Teu amor possa nos envolver, amparando o nosso espírito e os nossos corpos. Permita-nos uma noite de descanso e, se for da Tua vontade, que possamos de alguma maneira ser úteis junto àqueles que nos orientam e nos instruem. Obrigado, Senhor e Mestre, por mais essa oportunidade de trabalho. Em Teu nome, pedimos agora permissão para dar por encerrada a nossa reunião na noite de hoje. Assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado e que a paz de Jesus esteja com todos. Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao estudo e reflexão